Bem-vindos ao Alomorph. Você sabe a diferença entre chinês, japonês e coreano? Bom, para olhos não treinados, eles podem parecer muito parecidos e a maior parte das pessoas confundem. Vamos ver hoje as principais diferenças e como você pode diferenciá-las também. Bom, infelizmente nós não estamos mais em época de cerejeira para ilustrar o meu ponto, mas aí vai. Bom, você deve saber que Coreia do Norte, Coreia do Sul, China e Japão são países distintos e que falam línguas totalmente diferentes. Quer dizer, o chinês, ou pelo menos as línguas chinesas, como eu vou falar mais pra frente, o coreano e o japonês são de famílias totalmente separadas. Nós não temos nenhuma teoria séria que relacione essas línguas. Tem esse pessoal do altaico e tal, mas não existe prova suficiente para isso. Então, nesse vídeo nós vamos considerar o que nós sabemos até hoje, que é que as línguas são totalmente separadas e é a partir daí que a gente vai. E essas línguas, por serem de famílias tão separadas, elas não são mutuamente inteligíveis, como falei nesse outro vídeo aqui. Isso significa que um falante da China não entende um japonês e não entende um coreano e por aí vai. Então elas não são inteligíveis uma com a outra. Bem, quando nós falamos em chinês, nós não estamos falando de uma língua só. Nós estamos falando de uma tonelada de línguas que são faladas na China, mas principalmente o mandarim e o cantonês, que são duas línguas tonais, o que significa que se eu falo uma sílaba num tom diferente, eu consigo um significado diferente. O tom é fonêmico, então tem uma diferença entre ma. E a escrita do chinês, ela é com logogramas, como eu já falei nesse vídeo, então se você quiser mais detalhes, vai lá ver o vídeo. E a China sempre foi um país muito influente no leste da Ásia. E eles, obviamente, influenciaram muito na cultura coreana e na cultura japonesa. Esses caracteres aqui são originalmente chineses, mas eles foram exportados para o Japão e para a Coreia. E agora vamos falar primeiramente do Japão. No Japão, ainda se usam aqueles caracteres chineses no cotidiano. E mais 2 silabários foram criados no Japão baseados nesse sistema de escrita. Aí que nasceu o hiragana e o katakana, que são os 2 sistemas de escrita mais fonética, se você quer dizer assim, do Japão. Então esse aqui é hiragana, esse aqui é katakana, isso daqui é o kanji, que são os caracteres chineses originais. O japonês também tem uma coisa muito única que é a sua fonotasse. A única consoante que pode acabar uma sílaba é o Por isso que no japonês sempre coloca esse no final. Por exemplo, se eu fosse falar o meu nome, Vitor, não poderia acabar com Vitor, poderia acabar com Vitor, com esse no final, para que não acabe numa consoante que não seja Na Coreia foi um pouco diferente. Eles até usavam os caracteres chineses até, bem pouco tempo, mas eles deixaram de usar atualmente. E hoje em dia eles só usam o Hangul, que é o alfabeto tradicional deles, que é mantido até hoje. Ele é atribuído ao rei Sejong e provavelmente mais um pessoal. E ele representa cada som como uma parte do caractere e você monta a sílaba dessa forma aqui. O Hangul ele é muito simples. Observe. Aqui nós temos 2 sílabas, Hangul. E aqui nós temos o som Ha, aqui o som A, aqui o som E aqui o som G, U e L. Note como esse som G tem exatamente o formato onde a língua encosta o palato mole. Esse formato assim. Isso não é muito legal? Ele foi muito bem pensado quando foi criado. Mas o Hangul é muito legal e vale um vídeo só pra ele no futuro, então aguarde aí também. A diferença, então, mais óbvia, é que o chinês possui caracteres muito mais complicados. Porém, o japonês também usa, mas como eles usam os 3 alfabetos ao mesmo tempo, você vai ver muitos traços mais simples no japonês também. Caracteres muito mais simples, que são o hiragana e o katakana. E no coreano, eles são bem característicos, são retos, são diferentes, e eles têm essas bolinhas no meio. Isso é uma característica que escancara o coreano em relação ao japonês e o chinês. Quando você está falando em escrita, obviamente, né? Quando você vai identificar um texto escrito. E se você gostou desse vídeo, curtam, compartilhem nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, se inscreve se você não for inscrito, comenta qualquer coisa aí embaixo, ativa o sininho para você saber quando sai o próximo vídeo e, como sempre, salve!